Bom, vamos falar então da dieta leve, tá? Quem é ela? Ela proporciona, a ideia dela é proporcionar pouco esforço durante a mastigação e a deglutição, tá? É indicada em caso de dificuldade de mastigação ou de deglutição, doenças esofágicas, disfagia, distúrbios neurológicos e neuromotores, tá? Retardo mental, alterações anatômicas na boca ou no esôfago, uso de prótese, entre outros, tá? Então, ela é proporcional com todos os nutrientes, não é indicado o uso de fibras, né? A gente sabe que a fibra, quando a gente fala em fibra, lembra do bagaço da laranja. É fácil engolir o bagaço da laranja? Não, você tem que mastigar muito. Então, se a pessoa tem alguma dificuldade de mastigar e deglutir, você tem que evitar o que? O uso das fibras, tá? O alimento, eles devem estar preferencialmente em formas de sopa ou macios, tá? Pode ser necessário o uso de espessante industrializado. O que é o espessante? Ele é como se fosse uma substância que vai engrossar. Então imagina que você pegou um copo d'água e encheu de maisena. A maisena não vai espessar aquele copo de água, não vai deixar aquilo grosso. É a mesma coisa, tá? Só que não é de maisena, é industrializado, tá? Não é indicado para paciente que apresenta risco de broncoaspiração. Então, se o paciente apresenta risco de alguma forma, a epiglote dele dá uma falhada ali, por algum motivo, e o alimento ir para dentro da traqueia, eu preciso estar utilizando outro tipo de dieta, outro tipo de forma de oferecer essa dieta para o paciente, tá? Mas a dieta leve não é indicada. Aqui, né, tem os alimentos evitados e os recomendados, né? Então, por exemplo, de novo, pão duro, semente, coisas, pastel, arroz, né, que é difícil de ser transformado em purê, cereal, em passas, nozes, as hortaliças fibrosas, lá, frutas com polpa, como por exemplo é o caso da laranja, né, da uva, do abacaxi, é difícil de se transformar em purê também, né? Então, iogurte com pedaço de fruta, bacon, azeitona, tudo isso, né, deve ser utilizado, deve ser evitado, tá bom? O exemplo, né, do cardápio, papa de leite com pão de leite, tá? Fruta amassada em forma de purê, salada de chuchu bem cozido, frango desfiado ao molho, sopa de arroz com legumes, purê de cenoura, gelatina de morango. Aí pro lanche da tarde, papa de leite, salada de batata bem cozida e carne para janta, né? Com a sopa de fubá, purê de beterraba, tá? E pudim de baunilha. E para ceia, a papa de chá com bolacha, né? Então aqui, ó, não tem uma cara feia, né? É só a pessoa acostumar. Mas se você tiver com fome, isso aqui, né? E detalhe, gente, os hospitais estão investindo na questão nutricional dos pacientes, de fazer com que a dieta seja mais aceita. Então, se você ficou internado, tipo, há 10, 11 anos atrás e ficou agora, você deve ter reparado numa mudança, né, com relação ao cardápio. Então, os hospitais eles estão se preocupando em fazer com que a dieta seja mais atrativa, né, tenha um cheiro melhor, uma cara melhor, para despertar esse apetite, né, no paciente. No caso, essa marmita, ao contrário do que pejorativamente a gente ouve falar a respeito da comida do hospital, ela tá bem atrativa, tá bem colorida, tem o suco, tem a gelatina, né? Então, é importante a gente estar ressaltando esse detalhe. Dieta líquida restrita. No caso dessa dieta aqui, ela é sem resíduos, tá? Então, qual que é a diferença dela? Ela vai fornecer líquidos e eletrólitos via oral, tá bom? Ela vai prevenir a desidratação, minimizar o trabalho do trato gastrointestinal e a presença de resíduos no colo, tá? Então, é para poupar o intestino, o estômago, o trato gastrointestinal de maneira geral, tá? Qual que é a indicação dela? Após o uso de dietas por via intravenosa, que a gente vai ver mais à frente, infecções graves e diarreia aguda, antes ou depois de procedimento diagnóstico, preparo e pós-operatório de cirurgia gastrointestinal, tá? Ela é altamente restritiva, nutricionalmente inadequada, tá? Então ela é só em extremo caso mesmo e
por um leve período de tempo, ó, tanto que tá aqui embaixo para vocês, que não deve ser utilizado por mais de 3 dias. Tem um potencial alto de broncoaspiração em caso de paciente com disfagia. Tá? É ausente de fibras, tá? De leite, derivados e lipídios, tá? Como proteínas fibrosas. Então, se você pensar que ela já é ausente de lipídios e fibras, automaticamente ela acaba sendo, né, o valor nutricional dela mais baixo que as outras dietas, tá? Aqui, olha os exemplos. Por exemplo, na classe de alimentos, ó. Então, tem pães, cereais e arroz. Arroz branco, todos, exceto o arroz, né? Ou seja, não dá para dar arroz para o paciente. Caldo e sucos coados com hortaliça, tá? Sucos coados, não dá para dar leite, tá? Ou seja, nenhum leite é indicado e todos são evitados, tá? Opa, mudei sem querer, perdão. Carnes, tá? Caldo de carne ou de gordura ou carne bovina sem caldo de frango ou de gordura de carne bovina sem gordura. E aí eu preciso evitar os ovos, tá? E as oleaginosas, tá? Elas também são ricas em fibras. E aí, gente, gorduras, óleos e açúcares, tá? Posso utilizar desde que eu não tenha excessos, ok? Então, exemplo do cardápio. Chá de erva cidreira, suco de maracujá, caldo de frango, caldinho, né, gente? De frango e gelatina, muito cuidado com isso aqui. Suco de caju, caldo de carne, ó. Observem que no almoço é um, no caldo da carne é outro, tá? E o chamate à noite, ok? Esse aqui não tem exemplo, tá? De foto, tá bom? E aí a gente já volta para falar, tá? Da dieta líquida completa.